Amém? Podemos assentar? Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo muito simples assim, que o pessoal que já anda comigo já sabe até de cor, já tudo isso. O Homero sabe de cor, Sandrinha sabe de cor, uma galera aqui já sabe de cor. Mas tem muita gente que vai ser a primeira vez que você vai ouvir isso. E eu entendo que Deus ele vai trazer um despertamento hoje no teu coração no nome de Jesus. Eu entendo que Deus está preparando. Eu vi um banquete. Tem uma comida, tem uma festa, tem uma alegria, tem algo que Ele vai colocar dentro de você e não vai sair de você hoje, no nome de Jesus. E eu quero falar algo que Deus me deu há muitos anos atrás, que eu chamo dos 5 P's do profético. Para quem não sabe, eu tenho um chamado profético. Nós temos um ministério aqui na igreja de ativação profética. E eu entendo que todos nós nascemos para ouvirmos a voz de Deus. Todos nós nascemos para sermos guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma pessoa que veio nos guiar de uma forma íntima. De uma forma onde nós vamos ter acesso a uma voz, a uma clareza de uma voz. Nem todos nós seremos profetas de ofício. Poucos serão profetas de ofício. Alguns terão ministérios proféticos, mas todos nós somos pessoas proféticas. Pastor, o que é isso? Pessoas proféticas são pessoas que vão discernir, que vão amadurecer na sua identidade e vão começar a entender quando Deus fala com você. Vão começar a entrar no relacionamento de ouvir o que Deus está falando, ouvir a forma como Deus está se relacionando com você. Você foi chamado para um relacionamento sobrenatural com Deus. E esse relacionamento é a chave que nos mantém inabaláveis diante do Senhor. Porque na verdade não é o fato de você vir num culto, vir numa igreja ou ter um compromisso religioso. O que sustenta a nossa espiritualidade, o que sustenta a nossa vida, o que sustenta a nossa fé, é o relacionamento com Deus. E eu quero falar sobre os 5 P's do profético, eu quero falar hoje sobre relacionamento com Deus. Queridos, nos 5 P's do profético, você não vai ver isso em lugar nenhum, porque isso aí foi Deus que me deu, então não copiei de ninguém. O Espírito Santo, há uns anos atrás, falou comigo, olha, eu tenho 5 P's do profético. E o primeiro P do profético fala de posição. O segundo P do profético fala de perguntas. O terceiro P fala de parar. O quarto P fala de perceber. E o quinto P do profético é a ação, é o movimento do profético. Então são 5 P's do profético. E eu quero começar falando sobre a nossa posição espiritual. Para você entender, tem um lugar que é direito teu. Você tem uma posição que é tua no reino de Deus. Você foi chamado para uma função relacional que Deus te colocou em Cristo Jesus. Deus te colocou numa relação sobrenatural. A palavra do Senhor, Efésios 2, versículo 1, fala que Ele nos deu vida estando nós mortos. Quem recebeu vida? O meu espírito recebeu vida. E daí fala que esse espírito que recebeu vida, que estava morto em delitos e pecados, Efésios 2, versículo 6, fala que Ele também nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, das regiões celestiais, com Cristo Jesus. Então nós estamos no lugar, nós temos acesso a um lugar, nós temos acesso a um relacionamento face a face com o Senhor. Nós temos acesso a uma herança relacional sobrenatural. Isso é empolgante, maravilhoso, tremendo. Eu quero falar algo para você. Dá para viver mais no céu do que na terra. Dá para você viver mais experimentando as coisas do alto do que as coisas da terra. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala, se vocês ressuscitaram em Cristo, busque as coisas que são do alto, onde Cristo está à direita de Deus.
Pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra, porque a vossa vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus. Então, o apóstolo Paulo fala que se nosso espírito, ele foi elevado a um lugar para assentar nas regiões celestiais, então eu preciso procurar as coisas do alto. Eu preciso buscar as coisas do alto. E quando fala de procurar as coisas do alto, fala em primeiro lugar, aonde Cristo está. Eu preciso desse relacionamento sobrenatural, sabe por quê? Porque Jesus é o Senhor da minha vida. Porque Ele é o Senhor da sua vida. E é por isso que nós temos que entender que nós temos uma posição. Quando o apóstolo João foi arrebatado, em Apocalipse 4, diz a palavra lá, Apocalipse 4, versículo 5, que do trono saem 3 coisas. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Então fala que tem aquele que está sentado no trono, aquilo que nós cantamos hoje, e do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E fala que diante do trono tem 2 tipos de pessoas. Primeiro fala que diante do trono tem 7 tochas de fogo, que é o Espírito Santo de Deus. E diante do trono, Apocalipse 4, versículo 6, fala que tem um mar de vidro semelhante ao cristal. Eu quero falar uma coisa para vocês. Esse mar de vidro, o próprio Apocalipse, ele dá o significado, o que é um mar de vidro. Apocalipse 15, versículo 2, fala assim, que tem um mar de vidro, né, brilhante como cristal, mesclado de fogo. E esse que foi mesclado de fogo, daí ele fala, são aqueles que venceram na grande tribulação, que não receberam o sinal da besta, e que têm harpas nas mãos. Então nós vemos que, quando fala de um mar de vidro mesclado com fogo, são aqueles que vão vencer o anticristo no período da grande tribulação. E esse mar de vidro, então, brilhante como cristal, que está diante do trono, está falando do quê? Antes de falar disso, eu quero falar uma coisa, que nós somos espírito, nós temos uma alma e habitamos no corpo. A palavra fala, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. E assim como a palavra fala que os anjos são espíritos, são seres espirituais. E eu tive a oportunidade de ver anjos algumas vezes, e uma vez eu vi com os olhos abertos um anjo do Senhor, e tinha a forma de um homem, e só os contornos do corpo desse anjo eram contornos fosforescentes, como uma luz em volta do corpo desse anjo. E Deus, ele um dia falou comigo, e eu não quero mergulhar na Bíblia, porque eu posso mostrar na Bíblia que o nosso espírito tem o formato do nosso corpo, mas sem matéria. O nosso ser espiritual que recebeu vida, ele tem o formato do nosso corpo, mas sem matéria. Agora eu quero que você pense comigo. Um formato do corpo resplandecente, com contornos resplandecentes, você coloca ali centenas de milhares, milhões, um atrás do outro. O que você vê nesse panorama? Você vê um mar resplandecente, como um mar de vidro resplandecente. Então, diante do trono é um lugar onde Deus separou para mim e para você. E diante do trono também está as 7 tochas, que é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no mesmo lugar da igreja ressurreta. Tanto que o Espírito Santo veio habitar onde? Em mim. Habitar onde? Em você. Não só ele está habitando aqui em mim, habitando em você, mas ele está também diante do trono, e você também está diante do trono. Tem uma posição espiritual, onde você está, e que você pode acessar esse relacionamento diante do trono. Está meio ainda místico, mas a gente vai melhorar, viu gente? Tá bom? Ou vai piorar, não sei, quem sabe.
E a palavra fala que diante do trono saem vozes. Eu não vou atentar ao significado dos trovões e dos relâmpagos, mas do trono sai para aqueles que estão diante do trono. E do trono sai vozes. Esse sai, no grego, é um presente contínuo, é um verbo que traz continuidade, sai sempre. Significado seria, sai constantemente do trono vozes, mensagens, comunicações, conselhos, decretos, respostas, fala. O que eu quero dizer? Deus o tempo todo está falando. Deus o tempo todo do trono está se comunicando. Está mandando mensagem para aqueles que estão diante do trono. O tempo todo o Pai que está no trono está mandando mensagem. E essas mensagens, elas são direcionadas para aqueles que estão diante do trono. O Pai está falando com o próprio Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós, e nós estamos nesse lugar de ouvirmos aquilo que está sendo falado diante do trono. A palavra do Senhor fala a respeito do Espírito Santo. Lá em João 16:13 fala: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tem ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, ele veio para guiar em toda a verdade, esclarecer todas as coisas, ensinar todas as coisas, e ele veio para falar de tudo quanto ele tem ouvido. Quando nós olhamos as posições do conselho da Trindade, a gente vê o Pai no trono, o Filho à direita do trono, e o Espírito Santo diante do trono, um triângulo, um círculo, e os teólogos chamam isso de pericorese, que é o círculo da Trindade, o conselho da Trindade. E a palavra fala que Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, tudo quanto ele tiver ouvido, ele vai anunciar e falar para vocês. Aonde que ele vai estar ouvindo? Ali, tudo que o conselho da Trindade está falando. Tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em concordância falando. O Espírito Santo, ele vem e vai falar de tudo o que ele está ouvindo. E o que o Pai tem para falar para mim? O Pai tem para falar para mim toda a verdade, todo o amor, toda a restauração. O que ele tem na minha vida, o que ele tem para esse tempo presente, o que ele tem para a sua casa, o que ele tem para essa igreja. O Pai constantemente, ele quer falar conosco. E é por isso que nós precisamos entender que nós temos esse direito. A palavra do Senhor, quando fala em João 3,8, diz assim: o vento assopra onde quer. O vento ali é pneuma, que é o Espírito. O Espírito se movimenta aonde quer. E ouve-se a sua voz. Mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Quem nasceu de novo, quem recebeu Jesus, ele vai ser guiado pelo movimento do Espírito Santo. De que maneira? Ouvindo a sua voz. Ouvindo a sua voz. Apocalipse 2:7 e todas as cartas ali para a igreja, ali de Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós fomos chamados para ouvir. Jesus, ele quando traz a parábola do pastor, ele como um pastor, eu sou o bom pastor, ele fala: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu vou adiante delas, eu as chamo pelo nome, elas de modo algum seguirão o estranho, porque elas conhecem a minha voz. O interessante é que João 10, 3 e 4 vai falar que as ovelhas todas vão ouvir a voz, e também, seguindo essa voz, elas vão conhecer a voz. Elas vão saber de quem é a voz. Elas vão entender qual é a liderança de Deus na sua vida. E eu quero falar que é um direito teu
ouvir a voz de Deus. Oração, queridos, não é uma via de mão única. Oração é o lugar onde você fala e é o lugar onde você ouve. E não tem nada mais emocionante que isso, sabe por quê? Porque quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele chama a existência. Quando Deus fala, Ele muda realidades. Quando Deus fala, Ele muda sentimentos. Quando Deus fala, Ele nos eleva para um lugar onde os ventos não mais nos abalam. Quando o Senhor falou com Pedro e falou: Pedro, tem bom ânimo, sou eu. E Pedro falou: se és tu, manda eu ter contigo. E Jesus falou: vem, Pedro. Quando Pedro discerniu que era Jesus e era a voz de Jesus, ele não se importou com vento, não se importou com tempestade, não se importou com circunstâncias. Sabe por quê? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nada nos abala. Quando nós estamos recebendo uma direção do Senhor, aquilo explode dentro de nós, aquilo preenche, aquilo cria, aquilo traz a intervenção sobrenatural, aquilo nos faz acessar não só a voz, mas também aquilo que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer. E nós temos direito de ouvir a sua voz. Amém, gente? Então, como uma onda de rádio, né? Uma onda tem uma frequência, Deus falando o tempo todo. O problema é que a gente tem que sintonizar a estação aí e ouvirmos a sua voz. Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Você tem direito disso. Eu quero falar que nós temos assim um exemplo sobre isso. Às vezes, se você estiver numa festa com muito barulho e tem alguém querendo falar com você, quem, né, foi num local que tinha muito barulho e alguém começou a conversar com você, o que você faz? Você se aproxima, você a princípio olha, né, nos olhos, na boca da pessoa para tentar fazer a leitura labial, e se você ainda não conseguir, você se aproxima mais e se inclina, porque você quer ouvir. Amém, gente? Então, qual que é a dificuldade hoje? É que nós precisamos desejar ouvir. Porque o problema não está em Deus não falar, o problema está em nós não exercitarmos os nossos ouvidos espirituais e não temos interesse de ouvir o que Ele está falando. Se eu focar nele, se eu focar em Jesus e tiver uma vontade que Ele fale comigo, que Ele traga revelações do coração dEle, eu vou começar a ouvir a sua voz. Por isso que o segundo Pedro profético é o quê? Perguntas. Eu preciso procurar respostas e fazendo o quê? Perguntas. A gente não tem muito hábito de fazer perguntas para Deus, porque a gente fala assim, não, eu não vou ouvir a voz de Deus, então a gente fala. Quando chega a hora de Deus falar, a gente fala assim, amém, e levanta e vai trabalhar, ou pega o garfo, vai comer, ou dá boa noite e vai dormir. Por quê? Porque nós não temos o hábito de fazermos perguntas, de falar, Senhor, agora é a tua vez. Eu quero ouvir a tua voz. E nós temos que entender que o porquê que nós temos que fazer perguntas. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor. E eu preciso entender a vontade dEle. Eu preciso entender o que está no coração dEle. Eu preciso entender o que Ele tem para a minha vida. E você pode falar às vezes assim, mas pastor, eu conheço muitos homens que são, né, profetas, que têm dom de profecia, mulheres, e às vezes tem algumas áreas das suas vidas que não estão consertadas ainda. Por quê? Porque Deus responde perguntas específicas. E eu quero falar para você que nós temos que perguntar para Deus tudo. Nós temos que questionar, perguntar, querer ouvir a respeito de tudo. Porque geralmente eu só quero ouvir coisas boas e eu só quero ouvir coisas que vão ser para me estimular, para me animar. Mas Deus, Ele quer confrontar. Deus, Ele quer me dar uns nãos. Deus, Ele quer também me responder coisas que não era aquilo que eu queria ouvir.
E é por isso que nós temos que fazer perguntas específicas. Tem um homem que escreveu metade do Novo Testamento. Quem é o nome desse homem? Quem lembra o nome dele? O Homero, você não vale. É Paulo. Metade do Novo Testamento. E Paulo, quando ele caiu da sua comitiva, quando ele foi lançado no chão, Atos 22, diz que ele, quando foi lançado no chão, aquele clarão de luz o cegou, ele, em Atos 22, 8, ele falou assim: quem és tu, Senhor? Daí Jesus falou com ele, se apresentou. Aí ele fez, em Atos 22, 10, uma segunda pergunta: que farei, pois, Senhor? Nós vemos que o apóstolo Paulo já começou o relacionamento com Deus, não só aceitando Jesus como Senhor, mas ele começou o relacionamento com Deus dizendo assim: eu quero te conhecer. E eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. O apóstolo Paulo começou o seu relacionamento sendo um homem curioso. Eu entendo que tu és o Senhor, e se tu és o Senhor, eu quero saber o que eu devo fazer da minha vida. Quais são os próximos passos? O que o Senhor tem para mim? Por quê que o Senhor está me perdoando se eu matei, se eu persegui a igreja? E aí foi onde que Jesus foi falando com ele. Então o apóstolo Paulo, ele começou sendo alguém que fazia perguntas. Tem um texto da Bíblia, Isaías 45, 11, que o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que te formou. E daí, a continuação do versículo, Isaías 45, 11, diz assim: perguntai-me acerca das coisas futuras, perguntai-me acerca dos meus filhos, perguntar-me acerca das obras das minhas mãos. O interessante é que ele fala assim: eu te formei, você é meu, eu sou teu dono, sou teu Senhor. Então faça pergunta para mim a respeito do futuro. Faça pergunta para mim a respeito dos meus filhos. Faça pergunta para mim a respeito do que eu estou fazendo agora. Quais são as obras, as realizações, as ações que eu estou fazendo agora, que eu quero fazer agora. Nós vemos que Deus, ele fala isso numa intimidade com o profeta: perguntai-me, perguntai-me. E ele fala para os profetas: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nós vemos que nós temos que fazer perguntas para o céu. Nós temos que perguntar. E perguntar: Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer agora do ministério de jovens? O que o Senhor quer agora da minha vida? O que o Senhor quer agora, eu como filho, eu como esposo, eu como um empresário, eu como funcionário, eu na minha profissão, naquilo que eu estou escolhendo fazer? Eu tenho que fazer perguntas específicas. E também tenho que perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Sonda-me, Senhor, e me conhece, prova e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia no caminho eterno. Davi, no Salmo 139, ele falava: Senhor, sonda-me, prova-me e mostra tudo que está estragado aqui dentro. E ele começou a fazer perguntas sobre isso: Deus, aonde que eu estou no caminho mau, porque eu quero andar pelo caminho eterno. Então nós vemos que Deus responde perguntas específicas. E nós temos que fazer perguntas específicas. As pessoas curiosas, elas são pessoas que vão crescer nesse lugar. Pessoas curiosas. Eu quero que você tenha a mesma empolgação. Quem tem cachorro pequeno, quem tem algum cachorro que gosta de você? Levanta a mão, quem tem um cachorro. Quando você chega em casa, geralmente quando o cachorro gosta de você, o que ele faz? Aí ele se mexe todo, ele se chacoalha todo, ele fica todo empolgado. Eu chego na minha casa, a pessoa que mais me ama é a minha cachorra. Porque é a única que vai me receber na porta, toda empolgada e pula em mim. Eu falo assim: filha, eu chego lá: ô Amora, só você me ama nessa casa, né?
porque ela me recebe com toda alegria e fica lá com toda empolgação. Eu quero falar para você que nós precisamos, já que somos pessoas que fomos chamados para ouvir a voz de Deus, nós temos que ter a mesma empolgação, a mesma euforia, o mesmo entusiasmo, quando nós estamos diante dEle, de querer ouvir a sua voz. Nós temos que ser super animados em ouvir a sua voz, em ter uma experiência com Ele. Preste atenção, se você quiser ser um jovem nessa geração imunda e perversa, e se você não for para o lugar de intimidade, você não aguenta. Se você não for que nem um cachorrinho que fica ali, sabe, babando diante do dono, querendo, é como se você agora, o cachorrinho, você é a cachorrinha, você vai falar assim: Deus fala, Deus fala, Deus fala, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo. Fala comigo, Senhor, eu quero te ouvir. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Amém? Lembra que você é um cachorrinho que precisa ouvir o Senhor, e você tem que ter a mesma empolgação do cachorrinho, a mesma euforia do cachorrinho, tá bom? Porque, gente, Jesus ele chega e fala assim para os seus discípulos, olha, João 15:15, não vos chamo mais servos, eu chamo vocês de amigos. Amigos. E depois ele fala qual que é o resultado de ser amigo. Ele falou, porque tudo quanto eu estou ouvindo do meu Pai, eu estou compartilhando com vocês. Tudo que eu estou ouvindo do meu Pai, eu compartilho com vocês, por isso vocês são meus amigos. Pessoas proféticas são pessoas amigas de Deus. Pessoas proféticas são pessoas que querem entrar num relacionamento de intimidade. Pessoas proféticas entendem que você tem direito de um relacionamento sobrenatural. Uma herança que você pode acessar. Um Deus que está falando o tempo todo. É por isso que eu falei, você pode viver mais no céu do que na terra, se você for que nem um cachorrinho o tempo todo diante dele. Deus fala, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Senhor, fala comigo. Amém? E quando você interage, né, com Ele assim, em amor, quando você faz perguntas, o terceiro P do profético é parar. Parar, gente, é silenciar todos os barulhos, tirar todos os ruídos para ouvi-lo. A nossa carne faz barulho, a nossa alma faz barulho. Nossos pensamentos, eles são agitados, acelerados. Então nós precisamos entrar nesse lugar de silenciar todos os barulhos para ouvir, parar, silenciar. Quando Deus ele fala que vai se revelar no Salmo 46:10, ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Antes dele revelar a si mesmo, a nós, ele fala, aquiete-se primeiro, aquiete-se primeiro. Tem Zacarias 2:13, a palavra do Senhor diz assim, ó, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou da sua morada, Ele se levantou do trono. Quando Deus quer fazer algo, Ele vai falar com você. Porque diz a palavra que Ele não faz nada, não faz coisa alguma, Amós 3:7. Ele não faz coisa alguma sem primeiro falar com os seus servos. Quem é servo aí? Os profetas. Quem é pessoas proféticas aí? Tudo que ele vai fazer, ele não faz sem primeiro falar. Então, o que eu quero falar? Deus criou um princípio onde ele tem necessidade de falar. Olha que coisa linda. Para ele realizar as coisas, para ele fazer as coisas, ele precisa primeiro falar com alguém, compartilhar com alguém, interagir com alguém. Mas fala, cale-se toda a carne diante do Senhor. Preste atenção, Ele é o Senhor e eu tenho que calar minha carne. E é por isso que a gente precisa deixar o nosso coração entrar nesse local de calmaria, de neutralidade. É por isso que o que dificulta mais a gente ouvir a voz de Deus é a nossa ansiedade. Pessoas ansiosas não ouvem Deus. Pessoas que não são curiosas não ouvem Deus.
Pessoas que têm o coração ferido também atrapalha todo o processo. Porque um coração ferido é barulho. Um coração cheio de preconceito, um coração cheio de feridas, é um barulho. Por isso que fala que é os limpos de coração, e eu tenho que limpar meu coração, silenciar meu coração. Eu tenho que aquietar a minha alma para ouvir a voz de Deus. É como eu falei, você está numa festa, aqui no final do culto, às vezes, né, as pessoas nos abordam para conversar e o louvor continua no final. Às vezes o pessoal empolga, vai cantando um, cantando outro louvor. O que a gente faz para ouvir? Eu faço para ouvir. Eu pego, ponho quase o ouvido na boca da pessoa. Porque está o louvorzão, bateria aqui, tal, e a pessoa falando. E fala, meu Deus, se ela está falando, eu preciso ouvir. Ou eu peço para ela não falar, esperar acabar o barulho, ou eu pego o meu ouvido e ponho aonde eu vou conseguir ouvir. Então, silenciar também, não é que você vai ter todo um monge que vai estar no mosteiro, no local ali, né, em silêncio total. Não, você tem que desfocar de tudo que está ao teu redor chamando a tua atenção. Você tem que desfocar dos problemas, desfocar de sentimentos negativos, desfocar das tuas inclinações, dos teus gostos, desfocar de tudo isso para falar, Jesus, eu vou me calar para ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Porque eu quero saber o que está no teu coração. Eu quero saber o que está na tua mente. Eu quero me movimentar junto com o teu movimento. Eu quero andar junto com a nuvem. Eu quero ser um filho que te obedece na essência da tua vontade. Não só porque conhece as Escrituras de uma forma, até como um filho mais velho, que obedece todos os princípios e não tem alegria. Porque eu posso ser o filho mais velho que leio toda a Bíblia, conheço toda a Bíblia e aplico os valores da Bíblia e não tenho alegria. Porque a alegria vem quando você está diante do Pai. Na presença do Pai há plenitude de alegria. Quando Deus fala, explode alegria. Quando Deus está trazendo uma experiência para mim, aquilo muda todo o meu interior, mesmo quando a minha circunstância continua uma droga, aqui dentro mudou, porque Ele falou. Você está olhando várias circunstâncias opressoras, várias circunstâncias intimidadoras, várias circunstâncias que são negativas, várias circunstâncias que você fala, eu acho que não vai dar certo. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai chamar à existência aquilo que Deus quer fazer neste lugar. E se você chamar à existência o que Deus quer fazer neste lugar, Ele faz. Que quando eu entendo o que Ele quer fazer, quando eu pergunto sobre as obras das suas mãos, o que Ele quer fazer aqui e agora, e quando eu me movimento junto com Ele, eu estou sendo uma porta, onde uma instrumentalidade para o Rei da Glória fazer o que Ele quer fazer. Não somos nada, mas quando nós nos conectamos e interagimos dessa forma, é Cristo que está fazendo tudo. Então, o terceiro ponto é parar. Quarto ponto é perceber. Perceber, bem assim do interior, com 50R, perceber. Notar todos os indícios daquilo que Deus está falando. Perceber, está falando de você entender que Ele fala e agora você silenciou. Você fez perguntas, você silenciou, e agora você está pronto para perceber as sinalizações, perceber o que Ele está querendo trazer para você. Romanos 8,16 fala assim, que o Espírito Santo, Ele testifica no nosso espírito, porque nós somos filhos de Deus. O testificar aqui tem um significado que ele afirma e confirma, ele fala e ele comprova, ele traz segurança daquilo que ele está falando, mas ele fala no meu espírito. O Espírito Santo, ele fala e ele traz segurança dessa voz no meu espírito. E o meu espírito, eu já falei para vocês que
é o meu homem interior. Então, às vezes é chamado de coração, que o Espírito Santo fala ao coração, porque é o meu espírito, é a minha interioridade, é essa natureza recém-nascida, que recebeu vida. Quando eu aceitei Jesus, o meu espírito recebeu essa vida para acessar a vida de Deus. E esse meu espírito, que eu entendo que é um contorno de quem eu sou, ele recebe a voz, ele recebe aquilo que Deus quer compartilhar, do jeito que Deus quer compartilhar. Mas eu não sou só um espírito. Eu tenho uma alma, eu habito num corpo. A gente tem contato nessa terra por causa desse corpo, dessa matéria. Então o que acontece? Deus fala no meu espírito, Ele fala no meu coração, e isso reverbera na minha alma. O que é a minha alma? Pensamentos, mente, emoções, sentimentos, vontade. Isso é minha alma, isso reverbera na minha alma. Deus, Ele fala no meu espírito, isso reverbera nos sentidos espirituais. Porque, na verdade, nós temos 5 sentidos que absorvem mensagens de fora para dentro. Mas nós temos também os mesmos 5 sentidos ativados por Deus para receber mensagens de dentro para fora. No dia de Pentecostes, querido, os 5 sentidos foram ativados. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ouviu-se do céu um vento veemente, como um vento veemente, impetuoso. Então, toda Jerusalém ouviu? Não, mas aqueles que estavam ali, naquele local, pode ser o cenáculo, pode ser um local que eles estavam já na festa, lá em Jerusalém. Fala que eles ouviram um vento, como um barulho de um vento. E esse vento encheu toda a casa onde estavam sentados. Quando eu percebo que um vento é forte, que um vento encheu, eu percebo com o meu olfato. Quando você está, né, na frente do ventilador, numa praia, naquela maresia, vem aquele vento, você percebe ele com o teu nariz, que aquilo é um vento forte. Não só com o teu tato. E fala que foram vistas por eles, os olhos foram abertos, línguas como que de fogo foram vistas. Os olhos começaram a ver coisas sobrenaturais. E essas línguas pousaram sobre cada um deles. Pousou aonde? Na cabecinha? Não, não é o foguinho do COFAP. Pousou mesmo, sabe? Esse pousar fala que tomou eles. O fogo, sabe, empoderou, cobriu eles. Todo o tato deles, toda a pele deles foram tocadas. Aquele fogo foi percebido. Eu acredito que aqueles homens ficaram já molhados, já de suor, de tanto que eles transpiravam, porque eles estavam em brasa de fogo. Eles viram a língua e a língua pousou sobre eles. E eles começaram a falar as grandezas de Deus, a falar em outras línguas, sendo cheios do Espírito Santo. A boca, paladar, foi ativado boca, foi ativado olfato, foi ativado audição, foi ativado visão, foi ativado tato. Porque nossos 5 sentidos, eles podem e devem ser ativados. Queridos, eu quero falar que quando você para perceber, você vai começar a perceber, por exemplo, de muitas maneiras. Às vezes Deus vai colocar uma vontade imensa. Às vezes vai passar um filme na tua cabeça. Um pensamento que vai gravar. Você pode ter uma visão clara, que é ver com o olho aberto. Você pode ter uma visão no espírito, que é um pensamento que fica gravado. Eles falam que é uma impressão no espírito, mas é um pensamento. Pode vir uma palavra. Pode ouvir uma voz. Pode você ouvir uma voz aqui no interior, não no ouvido, mas no coração. Você pode ter uma lembrança. Você pode ter uma imagem só que brote em você. Você pode ter uma direção de abrir a Bíblia, você pode ter uma direção de ligar para alguém, você pode ter percepções que vão ser
refletida de dentro para fora. O Espírito Santo tem a multiforme graça, multiforme maneiras de falar conosco. Se você quiser depois mais conhecimento sobre isso, eu vou passar depois um estudo para vocês um outro dia. Mas o que acontece? Reverbera na nossa alma. E nós precisamos perceber. Agora tem uma coisa que é bem interessante, gente, que eu aprendi quando eu me converti. Que eu dei um nome de revelação por identificação. O que é isso? Quando você chega no ambiente e você sente um peso. Quem já chegou no ambiente e sentiu um peso nos ombros assim? Não é demônio. É Deus te mostrando que alguém está passando esse problema. Revelação por identificação, é o Espírito Santo falando assim, ó, eu conto com você e estou compartilhando com você o que está acontecendo. Eu, quando eu tinha 17 anos, eu saí orando com todo mundo quando me converti, e eu saí orando com as pessoas, e eu aprendi isso nessa prática de orar. Já contei uma vez que foi incrível, eu fui orar com um senhor de idade. A hora que eu coloquei a mão na cabeça dele, eu coloquei uma mão na cabeça dele e outra nas minhas costas. Eu falei, Jesus, abençoe essa vida, e eu já entortei. E eu peguei assim, daí eu falei assim, me veio uma dor nas costas, Senhor. Ele falou, eu tenho um problema sério na coluna. Eu falei, uau. Essa dor nas costas não era minha. Eu coloquei a mão na cabeça do velho, a dor veio. Era dele. Aí eu entendi, eu orei de novo. Posso orar com o senhor de novo? Orei. Põe a mão nas costas do velho, sai toda a dor. Sumiu a dor do velho. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Por quê? Aí eu comecei a perceber que quando me posicionava espiritualmente, eu começava a perceber tudo que estava tocando no meu corpo, sentindo no meu corpo. Se eu me posiciono espiritualmente, quando eu vou orar com alguém, me vem tristeza, eu sei que ela não é minha, ela é da pessoa. Se vem algum número, eu sei que esse número tem a ver com alguma coisa da pessoa. Se vem um filme, uma imagem, uma história na minha mente, eu sei que aquilo tem a ver com a história daquela pessoa. Se vem uma pontada no joelho, eu sei que é o joelho daquela pessoa. Se eu estou num ambiente onde eu entrei e eu comecei a receber algo, quando eu entrei no ambiente, alguém do ambiente está com aquela situação. Isso se chama revelação por identificação, onde você recebe em você o que está no outro. Mas por que Deus faz isso? Porque quando Deus revela, Ele está comprometido em mudar aquela realidade. Quando Deus traz uma revelação, Ele está intencionalmente dizendo, eu quero tocar, eu quero tirar a opressão, eu quero tirar a tristeza, eu quero curar os enfermos. É por isso que revelação por identificação. Eu li muitos livros e só achei um pastor que falou de um nome parecido com esse, que é um profeta que deu o nome de sensações empáticas, mas eu acho o meu mais bonito, revelação por identificação. Então eu não patenteei ainda, mas é revelação por identificação. E nós começamos a perceber tudo isso, a forma que Deus fala com a gente. Tem 1000 maneiras de Deus falar conosco. E depois, querido, quando você se posiciona, entende o teu posicionamento, quando você faz pergunta, quando você para e quando você começa a perceber. Agora, o quinto é a próprio profético, é a ação do profético. É quando você corresponde com aquilo que Deus está te trazendo. Porque se Deus me traz, por exemplo, uma dor, quando eu chego no ambiente, Ele quer que eu corresponda com Ele. Primeiro, intercedendo para aquela dor sair de alguém. Segundo, perguntando se Ele quer me mostrar quem que é essa pessoa, para eu ir intencionalmente a essa pessoa. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele traz as revelações conosco, para nós, e também através de nós, para os outros, mas Ele espera uma correspondência com aquilo que Ele está sinalizando, Ele espera uma interação com aquilo que Ele está trazendo no nosso espírito. As palavras e as frases que eu dou para isso é dar expressões às impressões do espírito.
ter ações em cima das percepções. É fazer movimentos naturais em cima das revelações espirituais. Movimentos naturais em cima das revelações espirituais. É a obediência ao senhorio da vontade de Deus para aquele momento. E eu entendo, querido, que eu posso cooperar com Deus, porque Ele não faz nada na terra sem a legalidade do homem. Jesus teve que se fazer homem para receber a autoridade que foi perdida pelo homem, e a igreja foi levantada, porque Deus, Ele criou um princípio que a terra, Ele deu o governo para os homens. Os céus dos céus são do Senhor, Salmo 115, versículo 16, mas o governo da terra Ele deu para os filhos dos homens, para a humanidade. Então, já que o governo da terra foi dado para os homens, então Deus governando a terra, Ele governa a terra através do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos, dos seus amigos, daqueles que vão dar expressões, que vão corresponder. E como que eu posso corresponder? Orando, intercedendo, tendo movimentos proféticos de fazer muitas vezes abordagem com alguém. Abordar pessoas. Se eu estou olhando para alguém e aquela pessoa me gravou, alguém que está ali gravando da minha mente, chamando minha atenção, é Deus querendo que eu vá até a pessoa. Daí eu vou. E agora, Espírito Santo, o que o Senhor quer? Aí me vem uma tristeza. Eu falo, só isso, Jesus? Tem mais alguma coisa? Vou perguntando na minha mente. Fala, não, perdeu algum ente querido. Daí eu chego para a pessoa e falo assim, olha, eu não te conheço, mas eu estava olhando para você e me veio algo aqui no meu coração. E eu queria ver se faz sentido para você. A pessoa fica te olhando, você vai falar assim, me veio que você está triste. E a pessoa, né, fica fácil, está triste. Mas me veio porque você perdeu alguém recentemente. Daí a pessoa fala, como é que você sabe disso? Aí quando confirma, você vai com os dois pés no peito e fala, Deus me revelou. Pronto. Isso chama abordagem, checagem, comentário profético. Quando já tem segurança, você já vai com dois pés no peito, já vai, assim diz o Senhor, e pá, e já profetiza, não tem problema não. Quando você tem dúvida, porque muitas vezes nós temos dúvida, a gente vai e faz a abordagem, faz a checagem. Mas precisamos ter uma atitude em cima daquilo que Deus está nos trazendo. No culto de quinta-feira, quando o pastor Esteu prega, eu fico na hora do louvor o tempo todo assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer hoje? Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer aqui? Espírito Santo, o Senhor quer curar alguém? Eu fico o tempo todo ali. Daí me vem uma pontada na cabeça. Aí eu anoto no celular, pontada na cabeça do lado direito, descendo perto do ouvido. Daí, daqui a pouco, vem a pontada no joelho esquerdo. E pegando do joelho para baixo. Eu ponho lá, dor no joelho, irradiando para baixo. Escrevo no celular. Aí me vem uma dor no olho, um olho só. Eu ponho lá, problema no olho esquerdo. Escrevo no celular. Parece que eu estou lá, né? Nem estou adorando, estou só na carne, né? No WhatsApp e tal. E daí quando eu subo, eu pergunto, ó, quem tem essa dor no olho esquerdo? O pessoal levanta a mão. Todas as revelações são das pessoas que estão. E sabe o que acontece? Cada quinta-feira é 40 pessoas que são curadas, 30 pessoas que são curadas. Deus revela problemas físicos, Deus revela problemas emocionais, Deus revela situações, Deus pode revelar nome, já revelou nome, história. Quantas coisas que foram só percepções que vieram. Eu estou com a percepção de alguém com problema no estômago. Desde quando eu cheguei, eu vou orar por isso. Quem está com problema no estômago aí, levanta a mão que vai ser curado. Amém. Olha a visitante. Olha que bênção, Mero. Vai ser curada hoje do estômago. Porque Deus, eu estou sentindo assim como se inchasse o estômago. Né? Não chega a ser uma dor, é um inchaço. Come, parece que incha. É isso? Gastrite, mas quando você come, parece que fica inchado o estômago. Então, e tem muito mais coisas que Deus trouxe, agora eu já esqueci porque eu não anotei, porque hoje não é o culto da revelação. Mas a gente precisa anotar e fazer abordagem.
Deus é o Deus que quer o tempo todo falar. E você faz parte da geração do avivamento. Você não só vai receber isso no sentido de falar assim, Deus vai me usar e você agora é um homem que tem superpoderes, uma mulher que tem superpoderes. Não, você não vai ser, né, nenhum da Marvel, não. Sabe? O que Deus quer é que você viva o sobrenatural para glorificar o nome dEle. Brilhe a tua luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifique o Pai. Glorifique o Pai. Essa irmã vai ser curada de gastrite hoje para a glória de Deus. Então, profético para nós relembrarmos, nós temos uma posição. Você já imaginou? Você mora aqui na terra e você também está diante do trono. Aquele mar de vidro. E em cima de você tem 7 tochas de fogo. Oh, glória! E tem um Deus falando o tempo todo. Oh, Jesus, que coisa linda. Tua herança. Depois, pergunta. Quem vai ser curioso aí? Se você for um curioso que viver no modo vigilante, Deus, que o Senhor quer agora, que o Senhor quer agora, que o Senhor quer agora, que o Senhor quer agora. Os avivalistas eram os caras que o tempo todo estavam concentrados no que Deus queria fazer. Eles não vinham falar ou agir com as coisas que eles queriam. Mas eles estavam o tempo todo perguntando, Deus, o que o Senhor quer fazer? O Evan Roberts, do país de Gales, ele chegava no lugar e ele, às vezes, pregava 5 minutos. Ele só falava o que Deus mandava falar e parava. Era o pregador das pregações mais curtas. E todo o país de Gales foi alcançado. Porque a glória de Deus vinha, a presença de Deus vinha. E tantos outros que entenderam esse lugar. De só ouvir e fazer somente o que ele está fazendo. Jesus falou assim, o filho, João 5,19, não faz nada, senão aquilo que ele vê o pai fazendo. Porque o filho não pode fazer nada de si mesmo. Presta atenção. Assim foi o ministério de Jesus. Mas ele era Jesus. E ele falou assim, sim como o pai me enviou nessa terra e como eu glorifiquei, assim eu envio vocês. Com o mesmo Espírito, para fazer a mesma coisa. E Jesus falou, eu só faço o que eu estou vendo meu Pai fazendo. Então o profético tem muito com o aqui e agora. Sempre perguntando, Deus, o que o Senhor quer fazer aqui e agora? Eu fico muito triste comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu vivo muito na terra e pouco no céu, sabendo que eu posso viver mais no céu ainda. Quando eu vou para o aconselhamento, eu fico lá, Deus, o que o Senhor quer? Quando eu vou para oração, Deus, o que o Senhor quer? E Deus me usa no profético. Quando eu vou fazer uma visita, Deus, o que o Senhor quer? E Deus me usa. Mas eu podia ficar, Deus, o que o Senhor quer? O tempo todo. Quando eu era novo convertido, eu fiquei, Deus, o que o Senhor quer? Eu saía de casa, eu fiz até umas loucuras, coisas, Deus, o que o Senhor quer? O tempo todo. Falar, Deus, o que o Senhor quer? Eu falava, me vinha vontade de ir para a rua, eu ia para a rua. Falei, Jesus, é para andar? É para andar. E eu andava. Daqui a pouco parava no lugar, Deus, o que o Senhor quer? Para na frente dessa casa e começa a orar. Vê aquela pessoa e fala do meu nome. E eu fiquei meio malucão. Mas foi tremendo aquele tempo. Vivi o tempo todo dali, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Hoje a gente já tem uns pecadinhos de estimação que a gente nem pergunta para Deus o que Ele quer, porque senão Ele vai falar assim, eu quero que você abandone os negócios aí. Mas eu tenho que perguntar para Ele até nessas coisas que eu não quero ouvir. Porque eu não posso ser um vaso de Deus que comete escândalo. Eu não posso ser um cristão que escandaliza. Então eu tenho que perguntar para o Senhor, como Davi. Deus, Senhor, mostra o meu coração. Mostra onde está o caminho mau. O meu comportamento, o meu procedimento que não te agrada, mostra para mim. Porque às vezes a gente quer só que Deus mostre os outros para mim, para eu ser usado por Deus para os outros. Mas o mais tremendo é Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para minha identidade? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer fazer, Deus, através de mim, na minha casa?
São perguntas que nós não fazemos. E quando não fazemos, as respostas não vêm, porque Deus não viola. Deus responde fome e Deus responde perguntas. E eu estou falando para você que você precisa fazer perguntas certas para ter respostas certas. Mas sabe qual que é o bom? Quando Deus fala para você assim, abandona algo. Quando Ele fala para você largar alguma coisa, renunciar a alguma coisa, junto com aquilo que Ele fala, tem um poder para transformar você. Quando Deus fala algo para mim, aquilo é carregado de poder para mudar a minha realidade. Porque a voz do Senhor, ela cria realidades. Ela muda realidades. Amém, gente? É por isso que quando Deus revela uma enfermidade, Ele quer o quê? Mudar aquela realidade. Quando Deus revela um pecado, Ele quer tirar aquele pecado, transformar aquela atitude numa atitude santa. Mas isso não está na força do homem. Isso está na força daquele que está junto conosco diante do trono. 7 tochas de fogo que estão sobre nós. O Espírito Santo que habita em nós, que fala todas as coisas e nos transforma a imagem de Jesus de glória em glória. Quando eu sou guiado pelo Espírito, sou transformado de glória em glória, a imagem de Jesus. É por isso que eu falo para você, você pode viver mais no céu do que na terra. Basta você querer. Você vai ter de Deus o quanto você quiser. Os céus é o teu limite. Deus falou para Abraão, Abraão, olha a terra. Levanta os teus olhos, Gênesis 13, versículo 14. Levanta os teus olhos, Abraão. Onde chegar os teus olhos eu te dou. Quem determinou a herança, a terra? Abraão. Deus falou, onde chegar os teus olhos? Percorre a terra no comprimento e na largura. E Abraão foi do Egito até o Eufrates. Deus falou assim, você caminhou do Egito até o Eufrates, né? Beleza. Então, a terra vai ser do Egito até o Eufrates. Porque aonde pisar o teu pé, eu vou lhe darei. Quem determina o quanto você vai ter de Deus, o quanto experiência você vai ter com Deus, quem determina o quanto você vai ouvir a voz de Deus, o quanto você vai ser um homem que vai andar no sobrenatural, é você mesmo. Porque o próprio Deus já te separou para isso. O próprio Deus já tem uma vida sobrenatural para você. Mas é você que determina o quanto vai receber. Quem quer receber mais aí? Então, fique em pé, queridos, você que tem fome de Deus. Quando Deus te mostra algo, você tem que, primeiro, fazer mais perguntas. Porque às vezes, a gente não entende o que Deus está falando, a gente tem que fazer mais perguntas. Que nem Deus mostrou o cavaleiro com um cavalo branco. Eu vi umas 3 vezes, ficou muito forte no meu espírito. E eu tive que perguntar várias vezes, Senhor, o que é isso? Falou, eu estou me revelando como um poderoso guerreiro neste lugar. Falei, amém. E daí eu falei, Senhor, mas qual é o significado? O Senhor está em círculo, rodando aqui. Eu quero proteger esse ministério. Eu quero proteger esse ministério. Eu vou trazer segurança para esse ministério. Eu vou guardar esse ministério. Porque esse ministério é meu. Fecha os teus olhos, querido. Eu quero, se você hoje, deseja ter uma experiência com Deus, e você quer hoje viver mais no céu, um pouquinho mais no céu do que você vive. Queria desafiar você a vir aqui à frente. Você que deseja falar, Senhor, eu quero viver isso. Eu comecei a viver essas coisas com 17 anos e até hoje eu sou aquele cachorrinho empolgado. Até hoje eu sou um cachorrinho empolgado. Eu nunca quis ser pastor. Deus é testemunha disso. Mas eu queria que as pessoas experimentassem o que eu estava experimentando.
A minha alegria era ser um parceiro do Espírito Santo e estar do lado dele, vendo ele tocar pessoas, vendo ele derramar o coração dele em cima de pessoas. Eu não queria ser pastor, mas eu queria ser parceiro do Espírito Santo. E daí eu entendi que eu estava sendo preparado para ser pastor, de tanto que eu quis ser parceiro do Espírito Santo. E Deus está chamando você para ser parceiro do Espírito Santo. Não tem nada melhor do que ser parceiro do Espírito Santo e estar do lado dele para ver ele agir. Para ver ele agir, meu Deus. Para ver ele se derramar sobre pessoas. Para ele se derramar sobre pessoas. Para ele curar, para ele transformar, para ele salvar. Para ele te usar com palavras de vida eterna. Para ele usar, sabe, as tuas orações simples. Para mudar realidades profundas. E Deus está chamando a pessoas que vão deixar de ser servos. Ele fala, não vou vos chamar mais de servos, eu quero vos chamar de amigos, porque eu estou abrindo os teus ouvidos, para que tudo que o Pai falou para mim, eu vou falar para você, porque o Espírito Santo veio para falar tudo para você, aquilo que o Pai e o Filho está falando a teu respeito, o Espírito Santo quer falar com você o tempo todo. E se você deseja, fale para o Senhor, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero, Senhor, que o Espírito fale comigo as coisas que eu de vir, as coisas futuras, as coisas a respeito, Senhor, de pessoas, dos teus filhos, a respeito, Senhor, do que o Senhor está fazendo agora. E Deus me mostra, sabe, agora, como se tivesse fogo aqui na frente, como se tivesse fogo juntamente com vocês, tem tochas de fogo aqui na frente. Oh, Ramassurianda Lamanava Saia. É como se esse fogo tivesse antes de vocês. E essas labaredas começam a se inclinar. E estão se inclinando sobre vocês. É como se tivesse um vento empurrando essas labaredas para tocar a tua vida, para tocar o teu coração. Eu quero declarar que você vai ser tocado hoje, porque o fogo do Espírito Santo vai te empoderar, vai te ativar, vai reacender em você o primeiro amor, vai abrir os teus olhos para você entender que você foi chamado para tocar uma geração, você foi chamado para fazer história, você foi chamado para andar nos céus e não na terra, para buscar as coisas do alto e trazer as coisas do alto para a terra. E o governo de Deus vai ser estabelecido aqui na terra através de você. Tem fogo queimando já, tem unção sendo impartida já. A tua vida de oração não vai ser mais a mesma. A tua vida de oração não vai ser mais a mesma, porque você vai perguntar e vai começar a ouvir o que Deus tem para falar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, tem pessoas sendo livres agora, correntes sendo quebradas agora dos pés. Meu Deus amado, correntes do tornozelo sendo quebradas. Pessoas que estavam, Senhor amado, num atoleiro de pecado, Senhor, sem saber como sair. Tem uma mão forte, Pai, aqui neste lugar. Uma mão forte para resgate. O Senhor falou, eu te tiro do tremendal de lama, eu coloco os teus pés sobre a rocha, eu vou te dar um novo cântico, eu vou firmar os teus passos. O Espírito de Deus está aqui, e Ele está derramando o dom sobre você. Os teus olhos vão ser abertos, você vai ter visões, outros vão ter audições, outros vão ter sensibilidade, outros vão ter revelação por identificação, outros vão começar a ter sonhos proféticos, outros vão perceber quando Ele chega, porque todos os teus sentidos estão sendo tocados e ativados para você perceber Ele, para você ter essa euforia, essa alegria, esse entusiasmo de perceber que Ele chegou, que Ele está diante de você, que Ele está perto de você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, mais dessa unção agora, mais dessa unção agora. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você tem fome demais, fala Deus, mais. E nós vamos tocar, só tocar em você, e você vai receber uma transferência de unção. Quando você foi tocado, e quando você vai ser tocado agora, algo vai ser liberado sobre a tua vida, e você vai receber algo do céu, porque você veio aqui à frente, porque você quer queimar nessa geração,
queimar dessa geração, no nome de Jesus, aleluia.